Meus amigos, sabe aquele SUV espaçoso, confiável, que tem um ótimo custo-benefício e nós recomendamos o tempo todo aqui no canal? A gente vai mostrar para vocês hoje tudo sobre o Hyundai X35 ano 2011. Vamos falar de preços, contar um pouco da história, falar dos problemas, seguro, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu próximo SUV para a família com um preço interessante. Mas será que ele é bom mesmo? Vamos lá que eu te mostro. Antes de a gente falar especificamente sobre o X35, eu preciso contar um pouquinho da história da Hyundai. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas é legal contar de novo. A Hyundai é conhecida no Brasil por produzir automóveis, mas o negócio deles é muito mais amplo. Eles trabalham com produção de aço, navios, produção de equipamento de construção, elevadores, enfim, uma série de ramos diferentes. E eles começaram em 1947 justamente com essa produção de equipamentos de construção e tal. Em 1967, ou seja, 20 anos depois, eles fundaram a Hyundai Motor Company, que era para produzir, na verdade, um carrinho que era feito sob licença da Ford. E ele foi produzido até o início dos anos 70 e deu tão certo, mas tão certo, que a Hyundai viu, olha, tem potencial aqui. Contratou lá um time de especialistas e em 74 apresentou o primeiro carro deles, o Pony, que começou a ser vendido em 75. O carro fez tanto sucesso que em 76 já estava até aqui na América do Sul, Chile, Argentina e outros países. Foi um carro que assim vendeu mundo afora, menos no Brasil, né? Pois é. Os anos 80 foi os anos onde eles se consagraram em todos os países do mundo, menos no Brasil, porque naquela época a importação estava fechada por aqui. Quando abriu a importação, lá no início dos anos 90, eles entraram com força. O problema é que entraram com importadores independentes. Trouxeram carros maravilhosos. Lembra daquele Ascent? Eu adorava aquele carrinho, era um carrinho muito legal, um ótimo custo-benefício e principalmente muito confiável. Mas esses importadores independentes quebraram, deixaram todo mundo na mão e aí em 99 entra a Caoa. Simplesmente a empresa que salvou o negócio da Hyundai Brasil. E eu vou até dizer mais, eles assumiram responsabilidade que muitas vezes nem eram deles, porque eles tinham peças para o Ascent, sendo que eles nunca trouxeram oficialmente o Ascent para o Brasil, foram outras pessoas que venderam por aqui. Mas até o final dos anos 90, a Hyundai não tinha nenhum SUV no seu portfólio de produtos. Exatamente em 2000 ela apresentou a Santa Fe. Sim, um carro que fez tanto sucesso, que eles resolveram fazer uma versão um pouquinho mais compacta e chamaram justamente de Tucson. Essa daqui já é a segunda geração do Tucson, a primeira aquela mais quadradinha, que foi vendida no Brasil até 2019, inacreditavelmente, com pouquíssimas alterações. Um carro que ficou muito famoso por ser robusto, bem construído e tudo mais. E então em 2009 veio a segunda geração. Ah, Felipe, mas não é uma X35? Sim, é uma X35 para alguns países, como por exemplo aqui no Brasil, lá em alguns países da Europa e tal, mas ela também é conhecida como Tucson de segunda geração. Por quê? Porque simplesmente foi vendida no mercado americano, por exemplo, como Tucson. Eu tirei foto, tá? Quando eu estive na viagem, eu tive a oportunidade de conhecer uma exatamente igual à brasileira, com um emblema diferente. Eles melhoraram o design, deixaram o carro mais fluido, com uma cara mais esportiva, melhoraram a parte mecânica, melhoraram o interior, melhoraram em vários pontos. E o melhor de tudo mesmo é que ela começou a ser produzida no Brasil em 2013. Ou seja, esse carro se tornou um excelente custo-benefício justamente por ter boa parte dos seus itens aqui produzidos nacionalmente. E como vendeu pra caramba, se torna uma ótima opção de carro usado para comprar hoje em dia. Eu vou te mostrar todos os detalhes aqui, vocês vão ver que eu não estou tão errado nessa análise. Por que eu digo não estou tão errado? Porque tem alguns pontos que tu precisa tomar cuidado. Por exemplo, seguro dela. Meus amigos, é um carro importado com mais de 7 anos de uso. Infelizmente o seguro não é barato. Se tu não tiver bônus nenhum, vai sair mais de 7 mil reais. Para um carro que custa aí 65 mil reais, isso pode ser meio ruim, né? Mas eu tenho uma dica importantíssima. A Clauê Corretora, a seguradora, a corretora que faz todos os seguros para nós aqui do canal, no meu carro, carro do Gustavo, moto e por aí vai, dá um desconto especial para vocês aqui inscritos. Ele trabalha com as melhores seguradoras, tem mais de 10 anos de experiência no mercado, enfim, é uma excelente recomendação. Fiz a cotação para mim, que tenho bônus 10, moro numa região tranquila, não tenho filho entre 18 e 25 anos, deu R$ 3.100. Já se tornou um valor bem mais acessível. Se tu quer ter todos os benefícios que eles oferecem para nós, é só entrar em contato com eles e dizer que tem inscrito aqui do canal.
Os mais atentos aqui do canal vão lembrar que eu já gravei uma EX35 lá por 2016, 2017, exatamente quando surgiu o facelift, que basicamente não mudou muita coisa, só melhorou um pouquinho a estética dele, mas é um vídeo tão antigo, que sinceramente esse aqui vai ser muito mais completo. Vamos começar falando das dimensões desse carro, porque isso aqui sempre me impressionou. O carro tem 4,41 m de comprimento total, 1,82 m de largura, 1,65 m de altura total. Agora, o entre-eixos, pouco mais de 2,64 m. E meus amigos, mesmo sendo considerado um SUV, eu diria que esse carro está mais para um crossover, porque principalmente o vão livre tem só 170 milímetros de espaço aqui embaixo para passar por cima de pedras e outros obstáculos. Para quem quer fazer um off-road sabe que isso não é o suficiente. Porém, eu vou dizer que para a aplicação dela, que é muito mais urbana, é mais do que perfeito. E uma das provas de que é realmente um carro urbano é que ela vem calçada com rodas de aro 18 polegadas, pneus 225/55 para uso no asfalto, não é um pneu de uso misto. Agora, tem freio a disco na traseira e suspensão independente. Meus amigos, hoje em dia a maioria dos seus concorrentes não tem mais. Ou melhor, talvez nunca tiveram, né? Acho que com exceção do Renegade, que sempre veio. Falando nisso, no início de 2022, este ano que nós estamos gravando, infelizmente a Caoa Hyundai anunciou que parou de produzir este carro em Anápolis. As vendas estavam realmente baixas, mas ele perdeu um dos grandes atrativos, né? Ele tinha um excelente custo-benefício. As últimas que foram vendidas por aqui estavam mais de 160 mil reais. Aí realmente a idade do projeto pesou contra. O design da frente desse carro era característico da Hyundai nos anos 2000. Lembra como é que era o Veloster? Lembrava um pouquinho aqui, e 30 também, né? Bom, ele não tinha faróis de xenon, LED nessa época nenhum carro tinha, na verdade. Não tinha acendimento nos faróis, mas vinha com faróis de neblina. O acendimento nos faróis era opcional. E na verdade, vocês vão encontrar uma série de dificuldades de entender as versões desse carro. Por quê? Porque ele tinha 3 versões de 2010, no primeiro ano que foi vendido, 2011 até 2012. Depois ele perdeu uma delas, que na verdade eu quase nunca vi, que era a versão 4x4. As outras 2 versões eram todas ou tração dianteira automática ou tração dianteira manual. Falando ainda dos opcionais que são difíceis de encontrar, teto solar era um deles, algo que eu realmente acho importante nesse tipo de veículo, apesar de não gostar, vocês sabem disso, né? Rebatimento elétrico dos espelhos, outro opcional. Chave presencial também era opcional. Essa daqui, chave convencional, não é nem canivete, né? E ele não tinha a opção de sensor de estacionamento dianteiro e na traseira só como opcional. Câmera de ré também como opcional. Agora, meus amigos, uma das grandes vantagens desse carro está aqui dentro. São 465 litros de bagagem, que chega facilmente a 700, se tu considerar o volume total até o teto, e mais de 1000, bem mais de 1000 na verdade, se tu rebater os bancos. Step aqui embaixo, e não é um step temporário, é um step convencional com roda de liga leve e tudo mais. Poxa, essas coisas hoje em dia a gente não encontra mais, né? Gostei do acabamento desse carro, começou bem. Mas meus amigos, eu garanto para vocês que não é só o porta-malas que é legal, ele tem muitas outras vantagens e eu vou começar a mostrar, por exemplo, agora o motor, que é super confiável e bem interessante. Mas antes de eu chegar lá na frente, só lembrando, antes de comprar uma EX35 ou qualquer outro carro usado, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro, usando o nosso cupom Opinião Sincera, que tu vai ter 15% de desconto e eu garanto que vai te livrar de muita bomba. A gente já consultou várias vezes antes de comprar os nossos carros e olha, eu já fui pego, não de surpresa, mas realmente carros em que o vendedor dizia, não, único dono, não tem problema nenhum e tal. Acabei descobrindo que teve no mínimo 5 donos e era carro de leilão. Ah, deixei o vendedor envergonhado. Agora, o mais importante mesmo foi salvar o meu dinheiro. Por isso, meus amigos, não arrisca. Consulta lá, o valor que tu paga é bem pequeno perto do benefício que tu vai ter. Mas Felipe, o que nós temos aqui embaixo? É um motor 2.0, 16 válvulas, com corrente de comando, 168 cavalos, só a gasolina, 20,1 kgfm de torque. Ah, mas não saiu o Flex? Saiu! Em 2012, antes de começar a ser fabricado no Brasil, eles trouxeram um outro motor. Esse daqui, por mais incrível que pareça, é da família Theta. É o mesmo motor que equipava a Tucson
mas com melhorias que aumentaram a potência e, claro, o consumo dele melhorou também. Você sabe que o da Tucson não era um consumo muito bom, né? O câmbio também mudou. Na Tucson era um câmbio de 4 marchas automático, aqui o automático é de 6 marchas, o manual continuava com 5 marchas. Bom, o que mudou depois, quando veio o novo motor, o da família Nu? Mudou a potência, passou para 169 cavalos a gasolina e 178 a etanol. É o mesmo motor que veio na Sportage. Os dois são muito confiáveis, os dois são motores que duram praticamente a vida inteira, aguentam muito desaforo. E uma das grandes vantagens é que eles vêm com corrente de comando, ou seja, tu não precisa te preocupar com a correia dentada que tem que trocar de vez em quando. Esse aqui não troca, dura a vida inteira. Vem com um variador de fase só no comando de admissão, o motor novo já veio nos dois. Por um lado até pode ser bom, né? Afinal de contas, um carro usado é uma peça a menos para trocar depois. Tem direção hidráulica, na época até tinha outros carros com direção elétrica, mas esse aqui era hidráulico ainda. E eu vou dizer assim, consumo não é o mais forte dele, né? Ele faz aí em torno de 7, 7,5 na cidade. O Tuyo diz que faz até 8. Ah, sim, eu não falei sobre isso, né? Meus amigos, esse carro aqui não só foi lavado e tratado e deixado assim bonitão pelo pessoal da Tuyo Car Detail, como é do próprio Tuyo. Inclusive, se vocês estiverem interessados em comprá-lo, acho que o Tuyo vai vender, viu? Mas vamos lá. Claro, se tu quiser levar teu carro lá para deixar ele bonitão assim, te dá 12% de desconto no serviço que ele faz, né? Não esquecendo disso também, que é importante. O que ele dá de problema? Zero. Não tem absolutamente nenhum problema crônico nesse motor. Tu acredita nisso? Pois é. Eu sei de gente que nem lembrava. Sabe aquele não lembrava? Aquele teu amigo que, pois é, nunca fiz manutenção e tal. Esse é um motor legitimamente robusto. Agora, tem um detalhe importante. Como ele é da família Theta, ele não é igual ao do Tucson e ele não é igual ao da X35 Flex. Ele é um motor que veio só em 2 anos aqui para o Brasil. Se eventualmente tu precisar fazer alguma manutenção mais profunda nele, talvez tu tenha dificuldade de encontrar as peças e elas vão ser um pouquinho mais caras. Mas vai por mim, esse carro aqui dificilmente dá problema, é sério. Beleza, já mostrei o motor, já falei da parte externa, do design, mostrei algumas características importantes, agora falta mostrar o interior dele. Será que por dentro ele é bom mesmo? Ah, meus amigos, eu falei que o carro era legal, né? E tinha muitas qualidades. Aqui dentro tem muitas delas. E aí, Gustavo, o que tu achou do interior deste veículo? Estou dentro de Hyundai dos anos 2010 realmente, né? Parece muito com o i30, mas é muito bacana, é muito bem feito e tem linhas fluidas muito bonitas. Eu ia dizer, né? O pessoal reclamava, por exemplo, dos acabamentos das portas ali, que é plástico... Aqui é um plásticozinho. Duro, né? Tá? Mas assim... Aqui é um emborrachado, que o Tuyo terminou tirando porque estava marcado, né? Então ficou sem o emborrachado. Mas aqui na porta tem um couro, ó. E aqui onde a gente apoia o braço é molezinho. Não é que ele tirou, né? Na verdade, a peça ali, ela tem um acabamento diferente. Ele mudou o acabamento superficial só. Isso. Aqui, ó. Aqui dá pra ter uma noção da peça, como é que era. O que esse carro tem de opcionais ainda aqui dentro? Porque eu falei lá fora do teto solar, do rebatimento dos espelhos e tal. Bom, ele podia ter muita coisa, né, Felipe? Ele podia ter piloto automático, que é um opcional que ele não tem. Esse aqui não tem, né? O piloto automático vem desse lado do volante aqui. Ele podia ter controles de tração e de estabilidade que ele também não tem. Os controles viriam com os botões aqui, não tem. Farol automático, esse aqui tem. Isso era opcional. Ele podia ter 6 airbags. Esse aqui não tem, tem os 2 airbags só. Só os 2 obrigatórios por lei, que na época não eram obrigatórios por lei. O espelho fotocrômico também não tem nesse aqui, mas também era um opcional. O ar-condicionado automático também era opcional. De uma zona só. Esse aqui, como vocês podem ver, é um ar-condicionado de uma zona, mas não é automático. Isso. A chave presencial, que eu acho que eu falei lá fora, falei, né? Falou. Então esse aqui não tem também, então a chavezinha comum, tu bota ali. Inclusive, vamos pegar ela aqui e vamos virar o carro. A chave está quente, né? Está quente, né? Vamos ligar ele aqui. Estamos dentro do Tuyo, mas ninguém vai morrer sufocado porque tem lá atrás uma porta aberta. E aí, realmente, o rádio aqui é um rádio. Não é uma multimídia, né, essa opção de rádio, com essa cor azul, assim como o painel também cor azul, que era padrão da Hyundai nos anos 2010 também, né? Só deixa eu dar o mérito para este carro aqui, tá? Para este rádio aqui, na verdade. Este rádio aqui, ele é um CD changer, Gustavo. Além de ler MP3, ele tem a capacidade de colocar 6 discos aqui dentro. Isso daqui, nos anos 2000 e início dos anos 2010, era o que tinha de melhor, cara. Top, hein? Era top, sim, claro que era. Mas isso aqui é fácil de trocar, viu? Se quiserem colocar um multimídia aqui... verdade.
Verdade. É Não, tranquilo. Vocês vão deixar o link na descrição desse vídeo aqui dos multimídias que são maravilhosos, vêm da China. E vou dizer mais, meus amigos, caso vocês tenham medo de comprar, eu digo pra vocês, não tenham. Eu tô trocando de carro, não era pra contar, né? Enfim, logo vocês vão saber, não sei se vocês já sabem de repente quando é que entrou esse vídeo e tal, mas logo vocês vão saber, e inclusive estou mandando vir um desses que eu recomendo pra mostrar pra vocês que é tranquilo. Tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto, tranquilo, mas ainda pagando o imposto sai muito mais interessante do que comprar um aqui no Brasil. Ele vem super completo, com Android 11, com muita função, com Apple CarPlay e tudo, E tu né? compra já com a moldura bonitinha pro carro, tudo, Exato, né? Bem encaixa, cara, acabamento perfeito no carro. perfeito. O painel também é um painel bem convencional, né? Analógico e com Mas nessa digital no meio. época ele era comum. diferenciadão, Com por causa certeza. dos projetores aqui e tal. O que ficou cansado nesse painel, na verdade, foi quando eles fizeram o facelift, porque eles mantiveram o mesmo painel. E aí tu olhava pro carro e dizia, tá, mas e daí, né? Não atualizaram nada? Aí sim ele ficou meio cansadinho. Para o ano deste carro aqui, tá certíssimo o painel. Um detalhe legal, Felipe, também, que ele também tem as entradas aqui, né? USB e entrada auxiliar. Sim. Aqui embaixo para utilizar no rádio. Tem uma tomada 12 volts aqui do lado, tem um isqueiro aqui também. Isqueiro, nessa época ainda. Ou seja, duas tomadas 12 volts então, né? Duas tomadas Atualmente, 12 volts. Duas tomadas 12 volts. Pouca gente fuma ainda. Um detalhe importante, câmbio tá aqui, tem a opção das trocas manuais também. Isso. O porta-copos ali, emborrachadinho, né? Aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aí é o cinzeiro. Cinzeiro não precisa. Não precisa. Porta-copos aqui não é Não é emborrachado. emborrachado, parecia que era. Mas você deve estar procurando, cadê o freio de estacionamento? Tá lá. Freio de estacionamento lá embaixo. Padrão americano. Padrão americano aqui, ó. Agora o que é emborrachado é esse painel no meio aqui. O mesmo emborrachado que era pra ser aqui nas portas, né? Ele tá aqui no meio também do painel. E ele risca. É por isso que o Tui fez essa Ele modificação. risca e ele fica meio grudento depois de um tempo, aqui, né? ó, grudento e risca. Por isso que ele fez essa modificação aqui na porta, né? Ele também tem encosto de braço, com um bom espaço aqui. Bom, muito bom, só não refrigerado. Bom espaço. O que mais? Tem porta-óculos, tem luzes aqui de leitura, tem... Aqui também tem luzinha. Olha aí, cara. Espelho, também tem aquele... Olha Tu só, gosta cara, bastante gostei. aqui? Gostei. Alça de mão, Mostra o porta-luvas lá. porta-luvas... Tamanho padrão. Aqui Por até tamanho chave. do carro. Tem chave, né? Tem. Por tamanho do carro tá bom, né? Não é nem grande nem pequeno. Os bancos em couro também eram opcionais, né? E esse aqui é legal porque ele tem couro nas bordas e tecido no meio, que eu gosto bastante, né? Pra mim é a melhor configuração que existe. Inclusive o Tui deu uma reformadinha nesse banco, deu que né? tava Porque meio... com o tempo ele acaba desgastando as almofadas laterais ali. O Tui Normal, deu uma né? arrumada aqui. Ele também pode fazer no teu carro, viu? Não pode. Tem os vidros elétricos também. Vidros elétricos, porém One Touch, ou seja, o controle de sozinho ali, de descida só do motorista, nem a subida dele é automática. Se eu soltar a mão, ele para. Entendeu? Rebatimento dos espelhos, como eu falei, nesse carro não tem, porque era opcional, mas os espelhos são elétricos, fechamento das portas e tal, essas coisinhas básicas. Ou seja, esse carro aqui ele pode ser bem mais completo do que essa versão que nós estamos avaliando, né? Ele pode vir um pouco mais completo, sim. O difícil é conseguir identificar esses itens. Por quê? Porque a tabela FIPE, obviamente, não tem diferenciação nenhuma sobre esses itens. Então, quando for comprar ele nivela tanto o pelado, que pelado ele não é, na verdade, né? Mas o sem nenhum dos opcionais com o mesmo preço com os que tem opcionais. Por isso vale a pena pesquisar bastante os que são mais completos. E a gente falou dos airbags, né? Tipo, só tem 2 airbags, mas quando ele foi lançado não era nem obrigatório isso, né? 2011, cara, era raríssimo o carro com airbag, né? Então, né, tinha a opção do 6, né? Exatamente. Uma coisa que eu gostei muito aqui, ó, normalmente eu não falo muito disso, mas olha o espaço que eu tenho aqui do teto, cara. É mais de 5 dedos, ou seja, como motorista tô tranquilo. E lateralmente também é um carro bem espaçoso. Eu e o Gustavo aqui estamos longe um do outro, né? Então, bem interessante. Tamanho do médio, né? Porte do médio. Porte do médio. Vamos olhar o espaço interno lá atrás. Esse é o legítimo crossover para quem tem família. É ou não é? Muito espaço. Meus amigos, apesar de ter 1,82 m de largura, eu vou te dizer que eu já vi carros com 1,82 m menos espaçosos aqui atrás do que ele, na lateral. É ou não é? Olha só, dá pra... Eu gostei que o banco, assim, ele é todo meio reto, né? Então vai uma terceira pessoa aqui com folga, não tem aquele problema do cara ficar meio deslocado e tal. E lateralmente tem espaço para, por exemplo, 2 cadeirinhas e uma pessoa pequena no meio. Lógico, um adulto grande não vai com tranquilidade, mas uma pessoa pequena vai.
Como o Gustavo já pôde mostrar aqui, tem um encosto de braço, com porta-copos aqui. Tem encosto de cabeça, mas o cinto nesta versão aqui ainda não era de 3 pontos, né? Era só lá embaixo. Bom, eu com 1,81 m, tenho aqui do teto 4 dedos. Alto, hein? Muito bom. Banco do motorista regulado para mim na mesma posição de sempre e tem quase 1 dedo. Agora, é bom por quê? Porque se as tuas crianças resolverem te empurrar, essa proteção plástica aqui faz toda a diferença. Isso aqui não atrapalha o motorista e nem o passageiro. Os carros da Hyundai todos vêm, ou melhor, nessa época pelo menos todos vinham com essa proteção, que era realmente muito boa. Gostei que a porta também é exatamente igual a da frente, né? É um plástico mais simples aqui, mas ainda assim com acabamento de couro aqui embaixo. Gostei do tamanho dos alto-falantes, né? Promete. Alça de mão, luz. A luz aqui, não tem nenhuma saída de ar-condicionado, nem porta USB, nem porta 12 volts, nem nada, e o túnel é quase plano. De novo, olha meu pé 45 aqui, ó. Cara, dá uma pessoa de porte menos exagerado que o meu, vai tranquilo. Sim, o pé do amigo aqui é 45. E o capacete é 64. Vamos andar? Eu tava saindo já, vamos andar. Mas, ó, Felipe, antes da gente andar, lembrei de um outro opcional. Banco elétrico. Ah, é, ela tinha como opcional o banco elétrico do motorista, só no motorista. Esse aqui também não tem. E regulagem do volante tem? É, tem. Aqui, sobe e desce, mas não tem regulagem de profundidade. Enfim. Vamos andar? Agora sim. Meu amigo, caso tu não seja inscrito aqui do canal, que eu acho difícil, mas se tu tá assistindo até aqui é porque tu gostou da gente, então se inscreve, dá like, compartilha, enfim, tudo aquilo que você sabe que nos ajuda bastante. Achou aí o pedal? Achei. Não tô achando o espelho do outro lado. E a câmera de ré, Felipe? Não tem, né? E o sensor? Também não. Mas até que eu saí bem aqui, o carro manobra bem, viu? Tem um raio de giro bem bom. Olha, andando no paralelepípedo normal aqui é tranquilo, né? Ela não é um carro muito desconfortável. Quer dizer, é bem confortável até. É um pouco mais duro, né? Não, aí que tá. Ela andando no paralelepípedo com poucas ondulações, ele é confortável. Tu sente um pouco mais a dureza do carro quando tu pega um desnível maior. Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui. Esse aqui não tem as opções que eu queria. Mas enfim, a gente já tinha andado. A gente conseguiu uma rua muito boa. Infelizmente eu escolhi uma rua boa, não era isso que eu queria. Mas antes, quando a gente estava manobrando o carro, deu pra ver que ele sacode um pouco demais, assim. Então, me parece que no curso inicial da suspensão ela é macia, mas depois ela dá uma endurecida. Demais até. Esse é um carro 2011 que tá com 138 quase 140. Quase 140 mil quilômetros. Tem alguns barulhos internos. Normal, isso faz parte. E eu vou te dizer que assim, eu gostei de muita coisa nesse carro. A posição de dirigir dele é bem boa, cara. É uma posição que tu, apesar de estar alto assim, ela pra mim casou muito bem com a estatura do meu corpo. Eu não sei, Gustavo, depois ele diz pra você se ficou bom ou não. Eu gostei dos bancos. Eu gostei, e eu gostei também muito do peso da direção. Apesar de ser uma direção hidráulica, poxa, ela é muito leve. Em vários momentos ela me lembrou uma direção elétrica, efetivamente. Agora, o desempenho dele no câmbio automático, ele faz assim em 12 segundos, né? Então, não dá pra esperar muita coisa. Mas vou dizer que vai melhor do que eu esperava, né? Tem que ver bem. Foi bem melhor do que eu esperava, cara. Olha. Agora tu vê, né? Esse carro aqui com um motorzão, né, de mais de 160 cavalos faz 0 a 100 em 12 segundos. Aí o pessoal reclamando lá que o HRV novo vem com 126 cavalos e faz em 11,2. É mais rápido que isso aqui. Sendo que o HRV é muito mais econômico que esse aqui, né? Mas claro, por que a gente está comentando isso? Só para mostrar que realmente as tecnologias evoluíram. Então, poxa, não dá para esperar um desempenho de carro de corrida em todo... Ó, aqui peguei um buraco bom. Não dá para esperar um desempenho de carro de corrida em todo o carro que tu vai comprar, principalmente se o carro for familiar. Eu vou dizer que esse aqui já tem o desempenho que tu precisa para fazer ultrapassagem com segurança na estrada. Ponto, é isso. Se tu quiser fazer corrida, daí não é esse o carro mesmo. E essa aqui era uma época, Felipe, que os SUVs não eram muito econômicos, né? Então, não pense que vai ser econômico e tal. Se bem que 7,5, 8 na cidade não é tão ruim. Mas eu acho até bom. Não é tão ruim. Mas hoje em dia, claro, com os motores 1.0 turbo, e motores evoluíram muito, são bem mais econômicos, né? E falando em evoluir, quer dirigir? Quero. Agora eu posso dizer que o freio de pé não tá me incomodando, porque a dor do meu joelho já passou. Então agora não tem problema mais. 6 meses depois, agora o Gustavinho tá bom. 5 meses depois. Sim, quase. Realmente, a posição não é das que mais me agrada, mas também não me incomoda. Se eu tivesse um carro desses aqui,
tranquilo, iria me acostumar de boa. Ele me parece ser um carro assim, confortável de andar no dia a dia. Ele não é nada esportivo, ele não é nada prazeroso, é simplesmente um carro que não vai te incomodar. Tu vai sentar e vai para os lugares onde tu precisa com tranquilidade. Isso. Realmente a direção é bem leve, né? Leve, né? Muito leve. Realmente. O câmbio também tem trocas muito suaves. Ah, eu fiquei apavorado com a suavidade do câmbio. Ele é muito, muito, muito bom, cara. Olha, um câmbio de 140 mil quilômetros que tu não percebe nenhuma troca de marcha. Excelente, cara. Outro, né, Felipe, que o pessoal gosta que a gente comente também a acústica do carro, né? A isolamento acústico. É bom, mas vocês viram quando eu acelerei antes que ele berra. Ele berra, mas andando assim, tu escuta pouco ruído de pneu, pouco ruído de buracos e tal. Claro, não é o carro mais silencioso do mundo, mas pra categoria tá ok. O HRV, já que tu falou antes, o HRV novo é mais barulhento que isso aqui. Sério mesmo. Mas e aí, tu gostou do carro? Cara, eu gostei, cara. Eu sempre achei esse carro um ótimo custo-benefício porque ele é um carro honesto. Ele é um carro que não te dá problema, ele é um carro que tem muito espaço interno, que tem um custo acessível, que não é muito gastador e que no final das contas ele se torna interessante para quem tem uma família grande e precisa levar as pessoas para um lado para o outro sem se incomodar. De novo, não empolga, tá? Não é um carro assim que, uau, que prazer ao dirigir. Não, não é essa a intenção do X35. A X35 é simplesmente te deslocar de um ponto ao outro com o máximo de segurança e tranquilidade, cara. Eu concordo contigo, eu gostei muito do espaço interno. A gente sempre recomendou esse carro exatamente por isso, né? Um dos motivos, né? Espaço interno, bastante porta-malas, bastante aqui, bem confortável aqui dentro. Gostei de andar no carro, tudo. Eu só procuraria aquele que tivesse mais opcionais. Porque no mercado hoje tu não vai pagar muito mais. Esse meu aqui tem o opcional tal mais caro. Não vai ser bem assim. Sem dúvida, sem dúvida. Até falei isso antes, né? Mas assim, olhando o carro como um todo, eu gostei, cara. Gostei do que eu vi. Acho um carro que é uma pena a gente ter perdido ele, mas também não acho tão pena assim, porque o preço final de venda no início de 2022 era muito alto e não condizia com o projeto. E de repente se conseguir comprar um mais novo, que já é fabricado no Brasil, facilita pro seguro também. Ah, isso é verdade, né? Comprar uma a partir de 2013 pode ser interessante para quem não tem um bônus tão bom quanto o meu. Isso é importante tu considerar na hora de escolher o teu. E aí, e tu, gostou desse carro? Já teve um X35? Quer ter um X35? Teve um Tucson? Já teve um Tucson também? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Eu queria também mandar um abraço pro nosso amigo Vitor Hugo, lá do canal Vitor Hugo. Que pra quem não conhece, eu recomendo olhar lá. Ele tem uma X35 e ele dá várias dicas, não só de manutenção, mas também de usabilidade do carro no dia a dia. Atualmente nem tanto, afinal de contas ele virou um lasanheiro master, primeiro com o Gol e agora com o Ômega. Dá uma olhada lá, as sagas dele são bem legais também. Perfeito. Porra. Eu sei que eu sou perfeito. Mosca. Merda atrai mosca, né? Tá aqui então na minha cabeça rondando aqui. No caso tinha que estar na volta da minha boca, porque eu só falo merda. Meus amigos, sabe aquele SUV que a gente recomenda pra caramba aqui no canal? Pois é, hoje é o vídeo com a Ishi. E trancou. Hyundai. E trancou. Meus amigos, sabe aquele... O negócio de automóveis deles representa só uma pequena percentual sobre os lucros da empresa como um todo. Não gostei. Esse pequena percentual não foi bom. Não me pergunta de onde é que saiu tudo isso, não sei. Eu sei, da tua cabeça gigantesca. Consulte a placa dele na empresa Olho no Carro e use o nosso cupom Opinião Sincera com esses passarinhos desgraçado. Filho da p. Mas que barbaridade. É sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo? Prestou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook existe, mas sinceramente eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?